Hoje a gente vai falar sobre SPDA fotovoltaico. O que significa SPDA? Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Na verdade é um conceito clássico, bem antigo aí, de quem trabalha com instalações elétricas, prediais, industriais. Fazer SPDA de instalações é alguma coisa que o engenheiro já lida no seu dia a dia. E eu vou falar aqui hoje sobre os detalhes, as especificidades, as interferências que esse projeto de SPDA ele sofre quando você está trabalhando com um sistema fotovoltaico também. Então, quando esse sistema fotovoltaico está integrado na edificação, ou ele está numa cobertura, principalmente, que é o principal tema da aula, e dentro em usinas também, nos diversos tipos de usinas de solo, usinas flutuantes, sistemas embarcados. Então a gente vai ver que existem detalhes, existem características para cada um deles, beleza? Te convido aqui a me acompanhar nas anotações que eu fiz aqui no meu computador, no meu mapa mental. Vamos lá! Beleza, então a gente está aqui com esse mapa mental do curso de proteção contra descargas atmosféricas em sistemas fotovoltaicos. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma delimitação aqui do tema, A gente vai falar mais especificamente nesse momento sobre sistemas fotovoltaicos em edificações. Por quê? Porque existem também os sistemas em usinas, usinas de solo, usinas flutuantes. Existem os sistemas fotovoltaicos embarcados, em veículos, em barcos, em aviões. Cada um tem suas especificidades também no projeto do SPDA. E dentro desses tipos de sistemas fotovoltaicos, a gente tem aí que estão nas edificações, especificamente na cobertura, ou até na fachada, é comum encontrar também. Ok? Então, essa é a delimitação do tema. E qual a importância de falar sobre SPDA? Então, para falar sobre essa importância, eu começo mostrando esse estudo aqui, que mostra a causa de danos em sistemas fotovoltaicos. Descargas atmosféricas ou surtos são 42% do motivo dos defeitos em sistema fotovoltaico. Então, de todos os sistemas fotovoltaicos que apresentam algum tipo de dano, 42% são provenientes de raio ou surto de tensão, ou uma queda de raio próxima. 20% defeitos estruturais materiais. Eu tenho aqui provocado por animais, mordida, animal que sobe em cima da usina de solo, 11,5%. Natureza, acúmulo de neve, tempestade, ventos extremamente fortes, 6,8%. E eu tenho aqui fogo, 2,2%, e uma série de outros motivos aí que se concentraram aqui em 15,4%. Então, o que essa figura mostra para a gente é que a grande maioria, a esmagadora maioria, 42% são defeitos provenientes de descargas atmosféricas, de queda de raio. Então a gente precisa realmente estar atento. E esse estudo, ele é adaptado de um estudo alemão, e se refere a sistemas na Europa em 2018. Então, se a gente olhar para o cenário Brasil, isso é ainda pior, porque o nosso mapa aí de densidade de descargas atmosféricas, ele é mais, em certas regiões, ele é bem mais intenso do que na média da Europa. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, no meu estado, aqui no Espírito Santo, é até relativamente tranquilo. Eu tenho uma grande parte aqui do meu estado aqui em azul, então em azul corresponde a 2, azul mais claro aqui, 2. Tenho algumas regiões com 3, isso aqui são raios por quilômetro quadrado por ano. É uma incidência de raio por quilômetro quadrado. E alguns trechos aqui em verde, 4, 5. Então colocarei uma média de 3 aqui na minha região, para Vitória. O Rio de Janeiro já é mais intenso, o Rio de Janeiro já tem algumas regiões com 10 até 12, São Paulo também. Então, dependendo da localidade do sistema, você tem que colocar a densidade de raios aí adequada. Então, o que esse mapa mostra é que é um problema que a gente tem que realmente levar em consideração. Alguns conceitos aí, de como se formam os raios. Isso aqui, eu não vou entrar em todos esses detalhes, apesar de terem um aspecto didático, curioso. Eu trato isso aqui nas minhas aulas de engenharia, numa disciplina mais extensa, aí, ou
numa orientação de mestrado, a gente consegue tratar desses temas, ou num curso específico de SPDA. Na aula de hoje, só realmente mostrar um pouquinho de como isso se forma, né? Existe um líder ascendente e um líder descendente, e eles formam um caminho, e à medida que esse caminho é ionizado, estabelece uma corrente de descarga atmosférica, uma corrente de raio. E essa corrente, ela varia aí de poucos Ka, né, de alguns Ka, 1, 2, 3, 5 Ka, até centenas de Ka. Em média, né, na maioria das vezes, ela está em torno de 30 Ka, as descargas atmosféricas médias. A maior já medida foi de 400 Ka, né, mas aí realmente trata-se de exceção. Né, vamos continuando aqui. Então, esse aqui é o nosso curso, que a gente, né, como eu comentei, né, isso aqui é um curso um pouco mais extenso, é um curso que eu tenho disponível lá na Cursol, e você pode entrar em contato, tem meus contatos aqui também na descrição do vídeo, onde você pode mandar uma mensagem para mim no direct, ou me escrever por e-mail também, perguntando como que você faz para adquirir esse curso completo. Tá? E no curso completo eu comento também um pouco mais detalhadamente sobre as normas de sistemas fotovoltaicos. A gente então tem basicamente normas brasileira e europeia. A norma brasileira, ela é a NBR 5419, revisão de 2015, tá? Que ela fala de proteção contra descargas atmosféricas em qualquer tipo de instalação. Ela não é específica para fotovoltaica. Ela é dividida em 4 partes também. Não vou falar sobre cada uma dessas partes aqui, né, especificamente. Isso, né, para a gente ser um pouco mais rápido na aula de hoje. E existe a norma NBR 16690, que ela é específica para fotovoltaico. E ela, quando ela precisa se reportar a parte de proteção de descarga atmosférica e surto, ela se refere a 5419 e vice-versa. Ou seja, para a gente tratar esse tema, a gente hoje tem essas duas normas aqui em vigor no Brasil. Mas provavelmente a 5419 e a 16690 nas próximas revisões, né? Essa 16690 ela teve publicação em 19, né? A revisão atual dela é de 2019. Então, nas próximas revisões, elas já vão trazer conceitos e incorporação da norma europeia, que é a IEC. Então, a IEC, específica para proteção contra descarga atmosférica, né, que em inglês o termo seria lightning, né, que é raio, é a IEC 62305. E ela é subdividida da mesma forma, né, parte 1, 2, 3 e 4, trata realmente dos mesmos temas. A norma brasileira é muito baseada nessa 62305. E eu tenho a IEC 60364-4-44, um subitem específico para requisitos para proteção contra distúrbios eletromagnéticos e surtos de tensão. Né? Então ela fala especificamente do projeto de DPS. E na parte de fotovoltaico, especificamente, eu tenho um subitem dessa 60364, que é requisitos especiais para instalações com alimentação solar fotovoltaica. Seleção e aplicação de princípios para dispositivos de proteção contra surtos, né, os DPS do lado DC da instalação fotovoltaica. E tenho aqui também um Technical Report da IEC, que fala requisitos para proteção contra descarga atmosférica e surto, né, em sistemas fotovoltaicos também. Então a gente tem na norma europeia já tratados específicos para fotovoltaico. Provavelmente isso, como eu falei, vai ser incorporado na norma brasileira muito em breve. Então esse curso é baseado, né, nessas duas literaturas aí, nessas duas referências. Beleza? Então, para que a gente fala de proteção contra descarga atmosférica em sistemas fotovoltaicos? Principalmente no que diz respeito às interferências que vão acontecer. Porque um SPDA, ele é tradicional. Qualquer instalação elétrica, né, um prédio precisa ter um SPDA, uma indústria, um galpão industrial, uma chaminé de alto forno, uma chaminé de siderúrgica, qualquer planta industrial precisa ter um pátio de estocagem, precisa ter a SPDA. E um sistema fotovoltaico não seria diferente, ele também precisa ter o SPDA
precisa estar protegido pelo SPDA. O detalhe é que podem existir algumas interferências. Essas interferências estão listadas aqui. Então, a principal delas é a questão do sombreamento, né? Então, o sombreamento ele pode ser direto, e aí ele provocaria perda de produção, uma perda mais intensa, mais significativa, ou ele pode ser um sombreamento difuso. Para que ele seja um sombreamento difuso, as hastes, os captores, eles precisam estar a uma distância mínima dos módulos. Então, hastes de 10 milímetros de espessura, elas têm que estar a 1,08 metro, e hastes de 16 milímetros têm que estar a 1,73 m. Por quê? Porque a gente, na verdade, existe um multiplicador, que é 108, e eu multiplico a espessura da haste por esse valor aqui, e aí eu chego na distância mínima, né? Isso está descrito na norma europeia. E o sombreamento direto, caso não seja possível obedecer essas distâncias mínimas aqui, a gente cai no sombreamento direto, e aí inevitavelmente vai ter perda de produção. Essas perdas elas podem ser contabilizadas, por exemplo, utilizando um software de simulação de perdas por sombreamento, um PVSYST, o Solergo, PVSol, algum software que faça esse trabalho aí. Interferências, captores SPDA. É importante que exista uma distância de segurança, né, entre o sistema SPDA, os captores e os módulos, a estrutura dos módulos, o cabeamento dos módulos, ou seja, o sistema fotovoltaico em geral. Essa distância ela tem que ser grande o suficiente para que não haja uma descarga disruptiva, né? Não ocorra descarga disruptiva, ou seja, um arco elétrico. Ele tem que estar afastado o suficiente para que não haja um arco elétrico entre o SPDA no momento do raio, né, para que esse raio não forme um arco e destrua o sistema fotovoltaico. Isso influencia na escolha dos tipos de DPS e, se não for possível utilizar uma distância de segurança, deve-se fazer a equipotencialização entre o sistema fotovoltaico e o SPDA. Uma outra alternativa é utilizar para os cabos aqui eu coloco no próximo item, né, nos cabos de descida. Nesse caso aqui, para captores, seria realmente fazer a equipotencialização. Agora, no sistema de interligação SPDA terra, né, nos cabos de descida, deve ser dimensionados conforme a NBR 5410, a quantidade e o espaçamento entre as descidas. Se os módulos estiverem na fachada do prédio, na parede, existe métodos para especificar esse tipo de descida, né? Pode-se utilizar uma fita maciça de 70 milímetros quadrados de espessura, com 70 milímetros quadrados, com espessura de 3 milímetros, e utilizar o próprio frame dos arranjos. É possível interligar os arranjos que estão, né, montados aí na fachada, utilizar o próprio frame como espessura, como sistema de descida. Com relação ao subsistema de aterramento, né, também projetado conforme a 5419, e se a gente tiver, por acaso, algum tipo de sistemas com suporte, né, tipo estacionamento, tipo alguma cobertura pública, é importante entender que numa situação de chuva e de incidência de raio, as pessoas provavelmente vão se abrigar debaixo desse suporte aí. E aí tem que se cuidar com relação às tensões de toque na estrutura, com relação às tensões de passo, né, nas proximidades da captação e da descida, estabelecer distância de segurança, ou, se não for possível, fazer um tratamento da resistividade da camada superficial, 5 centímetros de asfalto ou 20 centímetros de brita, conforme orienta a norma. Bom, essas aqui são as principais interferências que podem acontecer. Com relação a isso, né, a gente então parte para a definição das proteções. Então,
Existem alguns conceitos importantes que a 5419 trata, eu também não vou entrar detalhadamente em nenhum deles, que são as zonas de proteção, né, as zonas onde o SPDA está realmente atuando. Isso é feito segundo uma análise de risco. Existem níveis de proteção também, né? A 5419 ela não fala especificamente, né, em sistemas fotovoltaicos, como eu comentei, mas a norma europeia ela define níveis de proteção para sistemas fotovoltaicos acima de 10 kA, no mínimo nível de proteção 3, e recomenda a proteção com DPS específicos. Também essa parte de conceito é só para ilustrar o que é visto no treinamento. Eu não vou entrar também em detalhes falando sobre cada um deles agora, nesse momento, mas no curso, no treinamento, a gente fala sobre, né, a conceituação de cada um deles. As proteções, então, elas são a proteção contra os surtos, né, que é quando você tem, então, uma descarga, uma corrente muito alta, ela pode provocar uma elevação de tensão muito rápida e muito intensa. Isso é chamado de surto. Esse surto, ele ocorre devido a acoplamentos galvânicos. O que é um acoplamento galvânico? É quando existe uma condução direta, existe um contato elétrico utilizando condutores, né? Esse acoplamento galvânico ele pode provocar um aumento de tensão no BEP, né, no barramento de potencialização principal, ou no BEL, né, nos barramentos de potencialização locais. O acoplamento indutivo ele ocorre devido ao aumento da corrente instantânea, né, um DI/dt, a derivada da corrente no tempo muito rápida, ela provoca uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético induz uma tensão nos equipamentos próximos. Esse acoplamento indutivo também pode ser destrutivo. E a gente consegue prevenir isso, a proteção contra isso são os DPS. DPS CC, né, especiais para fotovoltaico, e os DPS de corrente alternada. A proteção contra descargas atmosféricas, ela se baseia, né, na 5419 e basicamente esses métodos aqui, o método do ângulo de proteção, né, que é um ângulo de acordo com a zona de proteção estabelecida na norma, o método das malhas, que deve fazer uma malha que percorre toda a edificação, e é interessante que a altura dos captores esteja acima do nível dos módulos para que eles estejam, né, realmente dentro da zona de proteção. O método da esfera rolante, né, onde o raio de rolamento dessa esfera ela depende do nível de proteção, 20, 30, 45, 60 metros, e a profundidade de penetração depende do nível de proteção e a distância entre as hastes também. Não vou falar em detalhes também dos métodos para a gente ser um pouco mais rápido e conseguir ver tudo que vai ser abrangido, vai ser coberto nesse curso. Com relação à parte de projetos, né, a gente então tem que projetar o subsistema captor, subsistema de descida e o subsistema de aterramento, conforme foi dito já. E a parte, né, da proteção consiste em realmente especificar os DPS, CC, CA, né, lembrando que o DPS CC, qual é a diferença de um DPS de corrente contínua para um de corrente alternada? É porque o módulo fotovoltaico ele é uma fonte não linear de corrente, né? Além disso, essa corrente é contínua, ela não passa por zero, né? Não passa por zero. Então, os arcos em corrente contínua, eles se mantêm, eles não se extinguem naturalmente. E uma outra dificuldade é que a corrente de curto, né, de um módulo, ela é muito próxima da nominal, então ela é muito difícil de ser detectada, que a diferença entre o módulo estar numa situação de curto e estar numa situação de operação normal. Os DPS, então, eles têm classes 1 e 2, né, então, de acordo com os níveis de corrente e as situações de teste. Também não vou entrar nesses detalhes agora. E o dimensionamento segue, né, com a quantidade de captores, a altura e o espaçamento dos captores, a quantidade de condutores de descida também, e o projeto do aterramento, né, dimensionamento
que acontece da mesma forma que o aterramento de uma edificação comum. Então essa é a parte aqui de projeto e de proteção. E dentro do curso a gente tem uma categoria também de perguntas e respostas, né? FAQ, Frequent Asked Questions, as perguntas frequentemente feitas, né? Então, isso aqui, claro que, principalmente nas aulas ao vivo que a gente promove, isso aqui cresce bastante, então eu recebo várias perguntas, eu coloquei aqui só para exemplificar. Então, por exemplo, uma pergunta comum: posso utilizar a estrutura do sistema fotovoltaico como SPDA? Pode, né? Desde que a estrutura tenha sido pensada, né? Ou projetada para essa missão. Principalmente, né, em locais sem a presença de circulação de pessoas. Por exemplo, uma usina de solo. Aí eu posso utilizar a estrutura do sistema fotovoltaico tranquilamente como um SPDA. Ah, Flávio, mas então usar a estrutura significa que eu não vou precisar botar os captores? Você pode usar os próprios parte de fixação, os frames dos módulos. Pode-se utilizar a própria estrutura, pois fica mais barato do que um SPDA externo, né, do que colocar um SPDA específico para isso. Bom, isso aqui então é, de uma forma bem rápida, bem resumida, bem geral, o que é abrangido e o que é coberto no curso de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas em Sistemas Fotovoltaicos. Beleza! Essa foi a nossa aula semanal Cursol número 97. Espero que você tenha gostado, espero que essa aula tenha feito sentido para você. Eu te convido a compartilhar esse vídeo com colegas de profissão, com outros profissionais. Te convido a compartilhar esse vídeo com pessoas que certamente vão se beneficiar desse conteúdo, assim como você. Se esse vídeo, se essa aula, se esse tema te agradou, fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, além de compartilhar, é claro que eu já falei, curte esse vídeo, né? Deixa um like aí, é importante a gente receber esse feedback. E se esse vídeo, né, por algum motivo não te agradou, também deixa um dislike, que a gente também utiliza isso como uma bússola, um norte, ok? Então, espero que a essa altura do campeonato, a gente está há 97 semanas produzindo conteúdo gratuito, produzindo conteúdo de qualidade, produzindo conteúdo altamente técnico e especializado aqui, sempre falando de energia solar no canal. Então espero que a essa altura do campeonato você já esteja inscrito aqui no canal e com as notificações ativadas para que você não deixe, né, de acompanhar todas as novidades, todas as evoluções. Essas aulas semanais, elas ficam disponíveis por no mínimo uma semana, né? Algumas vezes eu estendo mais quando é um tema, é um assunto que eu quero utilizar em algum treinamento meu, em algum curso, em alguma das minhas aulas, em alguma das minhas disciplinas na engenharia, no mestrado. Então, às vezes, eu retiro essas aulas do ar por questões de direitos autorais, por questões até para valorizar os alunos que estão investindo, né, nesse treinamento. Mas, de uma forma geral, meu compromisso com você é sempre deixar essas aulas por no mínimo uma semana disponível para que você aproveite. Então, fica ligado aí, beleza? Esse curso de SPDA mais completo, né? Você viu que essa aula de hoje foi um overview. Esse curso mais completo ele está disponível também nos nossos treinamentos da Cursol Energia Solar. Então, se você quer se capacitar, quer dar realmente um passo mais responsável, de maior comprometimento na carreira, eu te convido a conhecer um dos nossos cursos. Certamente tem alguma coisa que vai te ajudar bastante na sua formação profissional. Legal? Então, por essa semana é isso. Por hoje eu fico por aqui. Também te convido a nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Cursol Energia Solar, no Facebook, também Cursol Energia Solar. Temos grupos de discussão, grupos técnicos de alunos, e tem a fanpage também que eu utilizo para divulgar essa tecnologia, esses conteúdos. Valeu, galera! Qualquer coisa também, meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Será um prazer te responder, será um prazer receber os seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas, e a gente está sempre construindo esse projeto de divulgação junto. Valeu! Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!